Senhoras e senhores, boa tarde. O Comitê de Cidadania, composta pela OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de São José dos Pinhais, a CIAP, Associação Empresarial de São José dos Pinhais, Observatório de São José dos Pinhais e entidades parceiras, trazem para toda a comunidade são-joséense a apresentação das propostas dos candidatos que possuem domicílio eleitoral em São José dos Pinhais. O evento presencial será gravado para publicação nas redes sociais, sendo várias entrevistas no mesmo dia, com pequena presença de público, porém sem abrir para outras perguntas, senão as pré-determinadas pelo Comitê da Cidadania, candidato. A ordem das apresentações dos candidatos ocorreu por meio de sorteio realizado no dia 15 de setembro do corrente ano, às 17 horas, na sede da CIAP. Em seguida, encaminhamos aos candidatos a carta convite contendo as regras de participação. O tempo de apresentação será da seguinte forma, nobre candidato: 6 minutos para a apresentação do candidato, 3 minutos para a primeira resposta, a primeira pergunta, 3 minutos para a resposta à segunda pergunta e 3 minutos para as considerações finais. Também é importante dizer que queremos agradecer o senhor candidato Tico Setenarski, do Paraná, em aceitar o nosso convite e permitir que as entidades civis organizadas a conhecerem as suas propostas. Não estamos aqui para constranger nenhum candidato ou pedir que prometa algo que sabemos impossível de cumprir. Estamos aqui para oferecer o nosso apoio àquele que poderá ser no futuro nosso representante. Neste momento, para iniciarmos, e já conhecer um pouco mais sobre o nobre candidato Tico, iniciamos com a seguinte pergunta. Senhor candidato, poderia se apresentar e explicar os motivos que o movem a candidatar-se a deputado federal? É sua palavra, candidato. Boa tarde a todos, pessoal da OAB, a CIAP, que promovem essa oportunidade de nós podermos nos expressar, nos apresentar e mostrar aqui um pouco do que a gente quer fazer como candidato e como deputado, possivelmente. Eu sou o Alberto Setenarski, Tico Setenarski, usava como vereador, e hoje, como candidato, nós optamos por usar Tico do Paraná por uma questão de marketing, por uma questão de facilitar para que as pessoas tenham mais facilidade de pronunciar. Sou descendente de poloneses, e isso para algumas regiões do Paraná, as pessoas têm dificuldade de pronunciar o meu sobrenome. Então, Tico Setenarski, hoje Tico do Paraná, por essa questão de marketing. E eu sou nascido em São José dos Pinhais, na Colônia Malhada. Eu tenho o meu sítio até hoje lá, continua lá meu sítio, onde eu estou montando hoje um turismo rural lá. O meu pai teve uma família de 11 filhos, eu sou de uma família tenho 10 irmãos. Hoje eu sou casado com a Renata Pinheiro da Silva Setenarski, que tem uma filhinha, Maria Vitória, de 4 anos. E estou me propondo a ser candidato a deputado federal para representar o nosso município, por ter iniciado a minha vida pública como sindicalista. Em 2003 eu entrei no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São José dos Pinhais, e através do sindicato, do trabalho feito no sindicato, eu me tornei vereador, até por uma necessidade de representação do setor rural. Na época, nós fazia 23 anos que nossa área rural do município não elegia um agricultor. O último foi em 90 e alguma coisa, acho que em 1990, se não me engano, quando Jacinto Greboge se elegeu vereador sendo agricultor. E aí, tendo esses anos aí de movimento sindical, eu me elegi, depois desses 20 e tantos anos, eu me elegi vereador, representando a agricultura familiar, os agricultores. Em 2016, eu me reelegi vereador, também com um trabalho forte de representação a esse setor rural do município. E
Agora eu estou como primeiro suplente, estava, né, como primeiro suplente do PSC em São José, mas eu deixei a primeira suplência do PSC para encarar um projeto novo. Eu entrei em outubro do ano passado no Por Mais Brasil, antigo Partido da Mulher Brasileira, hoje Por Mais Brasil, está trocando de nome, de sigla, e pelo projeto que se apresentou. Me convidaram para eu ser candidato, e esse partido está sendo montado a nível de Estado do Paraná, sem nenhum grande candidato, todos com uma posição igual, uma condição igual de eleição. Isso fez com que eu analisasse, estudasse o partido e realmente visse que era uma chance única para mim, como agricultor, como um humilde morador de São José dos Pinhais, eu pudesse disputar um cargo tão nobre como um cargo de deputado federal. Na época, minha intenção maior seria ser deputado estadual. Mas aí, por algumas conversas, algumas divergências, me ofereceram o cargo de federal e eu aceitei. E depois daquilo, o projeto foi crescendo, a ideia foi crescendo, e isso acabou acontecendo. Eu acabei tendo a minha candidatura comprovada, aprovada pelo partido e também pelo pessoal, pelo grupo que nós estamos montando. Nós estamos montando hoje um grupo em São José para 2024 já, de vereadores. E esse é o povo que está hoje me apoiando aí, para ser candidato e ter a possibilidade de ser, sim, o representante de São José na esfera federal. Obrigado, candidato. Vamos à segunda pergunta, na qual o candidato terá 3 minutos para a resposta. Por que São José dos Pinhais necessita de um deputado federal? Eu acho que é simples responder uma pergunta dessa. Eu, quando estava vereador, sentimos muito quando o Leopoldo Meyer, mesmo fazendo uma grande votação, não se elegeu deputado. Ali o município perde no mínimo 20 milhões por ano de emendas impositivas que um deputado federal pode trazer para o município. Claro que nós temos emendas hoje de outros deputados, de municípios vizinhos que acabam trazendo para o município. Até falava hoje, eu tinha uma entrevista na rádio, eu falava sobre esse assunto. Uma pessoa daqui, um representante daqui, com certeza vai ver com mais carinho, vai ver com mais amor essa questão do município, da raiz. Então, a maioria dessas verbas, dessas emendas, virão para o município. Claro que nós vamos ter um atendimento a outros municípios também, assim como os outros deputados de outros municípios têm com o nosso. Mas o carinho, a raiz, a forma de tratar, você sendo da terra, é muito diferente. Então, por isso, eu tenho a intenção de ser deputado federal, principalmente porque, no mínimo, um deputado federal traz emendas importantíssimas para o município e valoriza. Nós estamos, só para lembrar, o nosso município está aí passando de 200 mil habitantes, 200 mil eleitores. Até, inclusive, na próxima eleição, aí nós vamos ter segundo turno em São José dos Pinhais. Então, nós não podemos imaginar que está bom assim. Outros municípios com muito menos habitantes, muito menos eleitores, estão aí elegendo seus deputados. E nós precisamos ter a organização, sim, a inteligência, sim, o projeto, sim, para eleger os nossos representantes. Muito obrigado, deputado. Terceira pergunta. Na sua opinião, das reformas que o Brasil necessita, qual considera a mais importante e por quê? Eu acredito que muitas reformas são necessárias. Eu até elenquei uma que eu acredito que seja talvez a mais importante de todas, que é o Pacto Federativo. Eu acredito que é injusta a distribuição que é feita da forma que é feita hoje. Tem algumas atribuições que o município tem que elas são obrigação do Estado. Vamos citar, por exemplo, a saúde. O município gasta horrores aqui no nosso município com a saúde. E o que vem de recurso federal muitas vezes nos falta ainda. Comentava esses dias com algumas pessoas, se hoje nós tivéssemos uma queda de arrecadação do nosso município, com a saída do Maldi, de uma Renault, nós teríamos um impacto
terrível no nosso município de folha. Então, nós precisamos, sim, de pensar nessa reforma para que os municípios sejam contemplados de uma forma mais justa, eu diria assim. São José arrecada muito, é um município riquíssimo e deveria receber mais do governo federal, para poder bancar a saúde do jeito que banca, para poder bancar a segurança do jeito que banca, que também é obrigação do Estado, e a nossa guarda municipal aqui é um exemplo para muitos outros municípios aí. Então, esses recursos têm que vir para ajudar, como aporte para esse tipo de coisa. Então, eu acredito que o Pacto Federativo é sim uma das reformas que a gente vai ter mais carinho aí, estando lá no Congresso Federal. Agradecemos a sua explanação e a sua resposta. E agora o nobre candidato tem 3 minutos para as suas considerações finais. Então tá, eu quero aproveitar esse momento. Como eu comentei, eu estou num partido sem fundo eleitoral. Nós não temos tempo de TV. Eu estou gastando sola de sapato. Uma experiência nova, maravilhosa. As minhas outras campanhas para vereador foram área rural, que é uma extensão extraordinária, e onde eu saía de manhã para visitar 30, 40 famílias. Hoje eu estou indo nos comércios, de porta em porta, visitando 300, 400 pessoas, pedindo voto, porque é a forma que eu tenho de chegar nas pessoas. Isso tem me dado uma bagagem maravilhosa de ensinamento das pessoas, de ouvir as pessoas, que antes eu não tinha. Em todas as outras eleições que eu participei, eu não tive isso. Então está sendo muito proveitoso para mim. E essa oportunidade que nós temos, que eu tive hoje de manhã na rádio, que eu tenho agora aqui, é uma forma de chegar mais diretamente às pessoas. Nosso partido ele não tem fundo eleitoral, não temos possibilidade de fazer grandes campanhas, barulho na rua, como a gente vê por aí, mas nós temos a chance de chegar com uma votação bem menor do que os outros partidos. Isso eu tenho falado para as pessoas, nós estamos correndo um sério risco de não ter representantes esse ano em São José. Isso não é falar mal dos outros ou algo assim. É o estudo feito, os candidatos que estão num partido de uma legenda muito forte, e eu vejo assim, torço muito que cheguem, torço muito que consigam, mas eu jamais entraria num partido onde eu precisasse fazer muitos votos. Eu tive o convite para ir para o Republicanos, e eu fui analisar assim, a legenda do Republicanos, que era em torno de 60 mil votos. E eu, como uma primeira eleição minha, não é para mim, não tem como. Eu preferiria não sair candidato, apoiar alguém, ajudar alguém. E esse projeto que nós estamos trabalhando agora é um projeto para eleição em torno aí de 20 a 25 mil votos, algo nesse ponto assim. Então eu tenho sim uma chance real de chegar com um projeto, com um estudo feito, e agora com os votos de porta em porta que eu estou pedindo. Então eu quero aproveitar aqui também para as pessoas que estão me assistindo, pedir o seu voto de confiança, no Tico Setenarski, Tico do Paraná, 3522, e sendo eleito, não tenham dúvida, eu terei o maior prazer de trabalhar por São José dos Pinhais, pelo Paraná, e fazer um grande mandato aí para ficar na história. Para os meus antepassados, falei da minha questão de ser descendente de poloneses, quero estar aí mostrando o nosso nome aí para todo o Brasil aí. Então é isso. Tico do Paraná, 3522, analisem, Facebook, me sigam ou me recebam na sua porta. Um abraço. Muito obrigado, candidato. É do conhecimento do nobre candidato a existência do termo de compromisso que o Comitê da Cidadania desenvolveu. Gostaríamos de saber se é de interesse do candidato assumir e assinar esse termo. Com certeza. Então vamos nos dirigir à mesa para assinar.
Agradecemos a sua presença, nobre candidato, e o Comitê da Cidadania acredita que somente por meio do voto consciente e responsável é possível haver melhoria na política brasileira. No próximo dia 2, orientamos para que votem candidatos preparados com conhecimento em gestão pública. Além disso, que sejam honestos, ficha limpa e comprometidos com os anseios da população e do setor produtivo. Então, uma vez mais, muito obrigado, nobre candidato. Está encerrada a entrevista.